Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer vocês pelas participações. Queria pedir para vocês, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. E eu já queria começar a contar para vocês que o Bolsonaro, ele realmente trabalhou pesado para abrir a caixa preta do BNDES. Afinal de contas, o Bolsonaro queria mostrar para todo o Brasil que o PT estava se beneficiando pela caixa preta do BNDES. E agora, o povo sabe que não é apenas o Luciano Huck que comprou o jatinho com dinheiro do BNDES. O Dória também comprou jatinho com dinheiro do BNDES. Então, todas as vezes que o assunto é o BNDES e a intenção do Bolsonaro é assustar as pessoas porque o PT teria abusado aí do BNDES, ele acaba mostrando pessoas que realmente abusaram do BNDES, são antipetistas e acabaram colaborando com a vitória dele para a presidência da República. Primeiro foi o Luciano Huck, agora o João Dória. Então, a caixa preta do BNDES não tem muita coisa interessante para mostrar. Afinal de contas, pessoal, gente do PT não tem dinheiro para comprar jatinho. O que diferencia as pessoas do PT das pessoas do PSDB é exatamente a colocação social. As pessoas do PT, eles têm consciência que vieram de classes mais humildes, por isso eles lutam pelos mais humildes. Agora, realmente, né, o BNDES ele vai atender muito mais a compra de um jatinho do Dória do que a ilusão dos bolsominions de que realmente os países comunistas teriam recebido bilhões, trilhões, né? Eu gosto de entender o seguinte, peraí, se o BNDES fez tanta doação de dinheiro, né, que na cabeça dos bolsominions o BNDES doava 500 bilhões para países comunistas, de onde saiu esse dinheiro? Porque o Brasil tá tão ferrado. Se a gente for imaginar que doou 500 bilhões para países comunistas, né? Mas vamos lá, vamos iniciar então. Eu queria agradecer vocês pelos compartilhamentos. E eu queria trazer para vocês aqui os primeiros comentários da noite. Nonato Souza, de Juazeiro, abração pessoal de Juazeiro. Wilton Antônio, boa noite a todos. Boa noite, Wilton. Rosângela Neves, boa noite. Sueli Resistência, boa noite. Léo Estopa, São Paulo, capital, boa noite para o pessoal de São Paulo. Rita Agonilha, boa noite, Léo, boa noite, Rita. Cristina Goldwyn, São Paulo, boa noite, pessoal. Marcelo de Melo, boa noite, Estopa. Você acha que vai ter entrevista do Lula ao 247? A PF está criando problemas. Sim, pessoal, olha só, o Lula é um preso político, o Lula não é um preso comum. Como o Lula é um preso político, o Lula ele tem condições completamente diferentes. Então, ainda que tenha uma decisão judicial, a PF consegue passar por cima de uma decisão judicial. Então, é uma coisa bem complicada, né? Garantir que a gente vai ter essa entrevista. Lógico, a gente espera que sim, mas a gente sabe que, né, e mesmo a primeira pergunta aqui do canal Leonardo Estopa, do Marcelo Melo, a gente sabe que o que está rolando, né, infelizmente, é que eles estão tentando de todas as formas prejudicar o Lula, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Olha só, na sequência a gente tem o Edilson Medeiros MT, não se cansa de enganar trouxas. O problema do Brasil talvez seja exatamente o que o Edilson Medeiros nos demonstra, pessoal. É muito trouxa no Brasil achando que é o espertalhão. Então a gente tem um país que está sendo destruído, um país que está sendo dizimado, um país que está sendo triturado para servir aos interesses de outros países. E mesmo vivendo essa situação, nós temos um Edilson Medeiros que acha que é o espertalhão, que acha que é o inteligente, que acha que é o bambambam, e que ele que realmente sabe a verdade, né? Para você, Edilson Medeiros, provavelmente o Moro luta contra a corrupção, né? Para você, o Bolsonaro troca a direção da Receita Federal porque o Bolsonaro quer lutar contra a corrupção, né? Você deve imaginar que o Bolsonaro quer acabar com os conselhos como a OAB, porque realmente ele acha que não precisa dos conselhos, e não porque o filho dele não passa na prova, né?
O povo brasileiro não está percebendo que, ao contrário do governo anterior, que era um governo para grande parte da população, o que a gente tem hoje é um governo que é exclusivamente para as elites e para a família do Bolsonaro. A única, digamos que, os únicos que não são da elite e estão sendo beneficiados pelo governo Bolsonaro é a família Bolsonaro. Digamos que o Bolsonaro está governando diretamente para sua família e para os seus financiadores. O resto, aí a gente tem o Edilson Medeiros realmente achando que as coisas estão boas pro lado dele, né? Então, Heleno Novos Caminhos. Léo, uma pergunta. É preciso fazer uma lei proibindo vender as empresas brasileiras com urgência ou não? Já tem, Heleno. Essa lei já existe. O patrimônio público, ele não pode ser vendido, a menos que exista uma autorização do povo. Esse é o problema. A autorização do povo, ela vem através dos políticos eleitos pelo povo. Os políticos que foram eleitos pelo povo, é esse Congresso que a gente tem aí hoje. Então, qual que é o grande problema? Essa lei já existe. Se não fosse com a anuência do Congresso, se não fosse com um representante do povo, não poderia ser vendido. O problema é que tem lá um representante do povo. Então, a coisa não está muito boa pra gente. Vamos cair na real, né? A coisa está cada vez pior. E Davi Dever, Léo, você viu a baixaria, né, da Globo comparando o Lula com o Bolsonaro? Olha, pessoal, a Globo tem um problema muito sério. Ela precisa diminuir o Bolsonaro. O problema aqui é o seguinte, é como se fosse um cabo de guerra. A Globo como sendo o porta-voz do PSDB, a Globo precisa arrumar uma forma de evitar o que eles fizeram no passado. Olha que interessante. A Globo é uma emissora que aprendeu com os próprios erros. E eu entendo por quê, eu vou até tentar trazer para vocês aqui. Eu vou falar desse assunto, gostaria de pedir para vocês que, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Enquanto isso, eu vou tentar abrir isso que vocês estão falando aqui para ilustrar. Tá aqui. Muito obrigado. Deixa eu agradecer primeiro aqui o primeiro superchat da noite, João Bernardo. Muito obrigado, João Bernardo, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. E eu queria lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições dos vídeos que estão sendo transmitidos. Vocês podem ajudar meu trabalho também compartilhando, convidando amigos, né? Queria agradecer muito os moderadores, queria agradecer o pessoal que compartilha, queria agradecer as pessoas que estão aí se empenhando bastante, né? O Anthony que está coordenando aí o esquema de divulgação, queria agradecer o pessoal dos grupos, né? O pessoal que montou aí os grupos Clube do Estopa. Olha, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pelas ajudas, muito obrigado a todos mesmo. Olha, pessoal, eu sei porque a Globo agora critica o Bolsonaro comparando o Bolsonaro ao Lula. A Globo aprendeu que é impossível você criticar um lado e não levantar o lado oposto. Parece complexo, mas eu vou explicar para vocês. A Globo entendeu que ela conseguiu colocar o Bolsonaro na presidência da República no momento que ela se concentrou na crítica ao PT. Isso porque a Globo, durante todo o tempo, tentava fazer uma espécie de propaganda indireta do PSDB. E a Globo, focando no Lula, focando no PT, focando na Dilma, ela fez crescer o mais poderoso antipetista. Isso porque, apesar de que o PSDB, o partido da Globo, sempre foi um partido que fazia oposição ao PT e tentava conseguir os cargos federais e perdia para o PT, né, o PSDB que foi derrotado 4 vezes nas urnas, a Globo percebeu que ela não conseguiu eleger o Alckmin, mesmo com todo o ataque que ela fez contra o PT. Por quê?
existia um supercrítico ao PT. Esse supercrítico era o Bolsonaro. E existia o crítico leve, o crítico moderado, o crítico acadêmico, o crítico bonitinho, cheirosinho da elite, que era o PSDB. O crítico cheirosinho da elite não conseguiu colher os frutos do trabalho que a Rede Globo fez durante vários anos. O que eu estou querendo dizer é uma coisa muito simples. A Globo ficou vários anos criticando o PT para tentar eleger o PSDB e ela elegeu o Bolsonaro. Agora ela muda a estratégia. A Globo não pode criticar o Bolsonaro apenas, porque toda vez que a Globo critica o Bolsonaro, a Globo faz crescer o ex-presidente Lula. Isso porque hoje o PSDB não é antagonista do Bolsonaro. Hoje não existe nenhum outro antagonista do Bolsonaro senão o ex-presidente Lula. Se a Globo criticar o Bolsonaro sem criticar o ex-presidente Lula ao mesmo tempo, a Globo estará crescendo o ex-presidente Lula e diminuindo o Bolsonaro. Qual que é a tentativa da Globo dessa vez, que eu não sei se vai dar certo, mas é uma tentativa. Da mesma forma que a Rede Globo criticou o PT durante todos os anos, para indiretamente colher votos para o PSDB, só que deu errado, a Globo agora tenta criticar ao mesmo tempo o Bolsonaro, mas critica também o ex-presidente Lula. A Globo espera que, criticando o Bolsonaro e criticando o Lula, ela não está fazendo um crescimento do ex-presidente Lula com a crítica ao Bolsonaro. Ela espera estar atingindo o mesmo objetivo que ela achou que ia atingir com a crítica ao PT que ela fez durante vários anos, ou seja, cresceu o PSDB. Então, quando vocês observam uma Rede Globo fazendo uma crítica completamente idiota ao ex-presidente Lula a partir de uma política ambiental do governo Bolsonaro, você fica perplexo, fala, o que o Lula tem a ver com as idiotices do Bolsonaro? Absolutamente nada. O Lula não tem nada a ver com as idiotices do Bolsonaro. Quem colocou o Bolsonaro no poder foi a campanha antipetista da Rede Globo e do resto da elite brasileira. Mas a Rede Globo sabe muito bem o resultado de perseguir o Bolsonaro. É, obviamente, o crescimento político do ex-presidente Lula. Então ela faz mais uma tentativa que eu já não sei se vai dar certo. Ela vai perseguir o Bolsonaro e vai perseguir também o ex-presidente Lula. Ela vai tentar atacar os dois extremos para tentar criar a tão sonhada via PSDB, que nesse caso seria uma terceira via. Ela ataca o extremo nacionalista, ela ataca o extremo entreguista e tenta criar a partir daí um caminho através do liberalismo cheirosinho das elites, daqueles que vieram das capitanias hereditárias, ou seja, ela tenta criar uma espécie de saída pela elite, que seria um Dória, ou talvez um Serra, ou talvez um Alckmin, ou até mesmo o Fernando Henrique, por que não? Mas a Globo tenta uma nova estratégia, bater dos dois lados para evitar que batendo de um lado ela faça crescer o outro e vice-versa. Mais uma vez a Globo faz a sua política de proteção do PSDB. Deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos, deixa eu agradecer vocês pelos comentários. Deixa eu trazer aqui os comentários que estão aqui no canal, Leonardo Estopa. Globo, Charles Comodoro fala Globo lixo. Boa noite, pessoal de Dalva. Eliana Nogueira fala Lula também vai perseguir a Globo. Globo criando a rucalização. Eu não sei se a Globo gostaria de queimar o Luciano Huck na presidência da República, porque uma coisa é certa. Qualquer liberal que chegar à presidência da República, pessoal, ele vai matar muita gente de fome. O Bolsonaro agora tem nas suas mãos agora essa responsabilidade de acabar com o Brasil, dizimar o Brasil e entregar um Brasil totalmente destruído para o seu povo. E será até quando vai ser possível falar que tudo que está acontecendo de errado no Brasil é porque o PT quebrou o Brasil? Olha, isso pode até funcionar, mas por quantos anos? A pergunta básica é essa, porque hoje o Bolsonaro ele sobrevive desse argumento, né? Dentro da sua base de apoio. Aqueles que têm coragem de apoiar o Bolsonaro, eles conseguem se enganar a respeito dessa história de que não, tudo tá ruim porque o PT quebrou o Brasil. Mas a pergunta básica é, até quando eles vão viver dessa história que o PT quebrou o Brasil? É bem difícil.
Globo criando a rucalização. Davi Dea. Léo, vai ter a entrevista da TV 247 com Lula na quarta? Vi rumores que a PF iria interferir. Olha, então, o ponto é o seguinte, né, eu estou esperando qualquer atualização que não seja uma atualização de rumores, né? E o que eu vejo o Brasil 247 falar nesse momento é sobre a modificação, né, essas modificações que o Bolsonaro está fazendo na polícia e etc. E tem aqui agora, nesse momento, acaba de atualizar, deixa eu ver se é alguma coisa nesse sentido. Ao pressionar Receita, PF e PGR para salvar o filho, Bolsonaro obstrui a justiça. Nós estamos vivendo o momento que eu acho que é, ao mesmo tempo, o momento mais bizarro da política brasileira, mais bizarro, mas é ao mesmo tempo o melhor momento da política em termos de instrução da merda que os eleitores do Bolsonaro fizeram. Deixa eu agradecer mais uma vez o superchat aqui, antes que ele vá embora. Muito obrigado mais uma vez, João Bernardo, pela ajuda ao canal, muito importante, né, porque, sem dúvidas, né, as despesas do dia a dia. Eu agradeço muito vocês, lembrando que, infelizmente, o YouTube não permite que o meu canal tenha membros. Eu acredito que isso é porque o meu canal é de esquerda, porque, obviamente, tem muitos canais menores aí que já podem ter membros, mas vocês podem ajudar através das contas bancárias que estão aí anunciadas nas descrições desse vídeo. Isso faz uma diferença muito grande aí para o trabalho que eu faço. Deixa eu ler essa questão aqui. Márcio Nunes fala: Léo, você tomou conhecimento da falha do Felipe Neto nivelando os apoiadores de Lula e do PT com os do Bolsonaro em termos de fanatismo e intolerância? Ele repete o mantra de que o PT dividiu o país. Olha, Márcio Nunes, eu não vi essa fala do Felipe Neto, né? É lógico que a convicção política, ela é uma coisa que, digamos que as pessoas têm a liberdade da convicção política. As pessoas não podem negar os fatos. Isso que eu acho que é muito importante. Vamos imaginar que o Felipe Neto, ele tenha, né, o Felipe Neto, ele, obviamente, ele quer ser crítico ao PT, porque, nesses momentos, ser crítico ao PT é uma coisa interessante sobre o aspecto midiático. Então, vamos imaginar que ele está querendo se manter crítico ao PT. É absolutamente normal que uma pessoa seja crítica ao PT. O que eu acho que é estupidez é a pessoa entrar nessas ondas de coisas que são completamente insensatas, como o PT quebrou o Brasil, o PT criou o desemprego, o PT desviou 500 bilhões de reais. Essas coisas que eu considero que são coisas altamente estúpidas. Isso são coisas altamente estúpidas. Agora, ter uma convicção de que o PT não é um bom partido, isso aí é a liberdade da pessoa, isso é absolutamente normal. Democracia é isso. Você pode ser crítico ao PT, agora negar que o governo Lula multiplicou o PIB por 5, isso é estupidez. Você pode ser crítico ao PT, agora negar que o programa Bolsa Família multiplicou a economia, isso aí já é estupidez. Você pode ser crítico ao PT, mas negar que 20 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza, isso aí é estupidez, porque são dados estatísticos. Você pode ser crítico ao PT, você pode sonhar com o governo Bolsonaro, negar que o governo Bolsonaro está aumentando o desemprego, negar que o governo Bolsonaro colocou o Brasil em recessão, negar que o governo Bolsonaro está fechando as portas do mundo para o Brasil, isso aí já é estupidez. Ah, mas eu quero um Brasil isolado, eu quero um Brasil realmente radical. Não, tudo bem, é o seu direito querer isso. Não, então, o que eu acho que é insensatez não é a opinião política. O que eu acho que é insensatez é negar fatos técnicos, né? A pessoa pode ter ódio do Lula, mas ela não pode negar que o Lula tirou 20 milhões de pessoas da pobreza. Ela não pode negar que o Lula multiplicou o PIB por 5. Ela não pode negar essas coisas. Então, a pergunta básica que eu faço é muito simples. Olha, qual que é a lógica de uma pessoa sensata negar o desempenho do governo Lula? Não tem lógica alguma. E a pergunta básica que eu faço é o seguinte:
em relação ao desempenho, por mais que você tenha aversão ao Lula, porque você é classe média, você tem a ideia de que o Lula fala palavras erradas e por isso o Lula não é digno de ser o presidente, ou então você acha que porque o Lula falta um dedo ele não pode ser o presidente, a pergunta básica que eu faço é o seguinte, tá, tudo bem, você pode ter sua opinião, mas você consegue apresentar um outro presidente na história do Brasil que tenha tido o desempenho do ex-presidente Lula? Basicamente, o ponto de vista que eu tenho é esse. Então, quando as pessoas começam a trazer coisas insensatas, aí já não é opinião partidária, aí já é estupidez. Aí já começa a ser uma coisa completamente idiota. Tipo, olha, você pode... vamos pensar o seguinte. Você pode não gostar de astrologia, astronomia, física, você pode não gostar de nada disso. Agora, negar a curvatura da Terra é estupidez. Isso aí é estupidez. Você pode ser fanático, religioso, pode ser o que for, mas tá na frente do computador e negar a física quântica, negar o avanço tecnológico, isso é estupidez. Não, tipo, olha, você está aí assistindo a uma transmissão que envolve a microeletrônica, envolve vários fenômenos físicos, e aí você negar esses fenômenos físicos é uma coisa extremamente estúpida. Então, é esse ponto. A crítica que eu tenho às pessoas que criticam o PT é essa. São pessoas que criticam baseadas em coisas completamente insensatas. Quase 500 bilhões para países comunistas? É Foro de São Paulo para cubanizar e transformar o mundo no mundo comunista? O Lula roubou 500 bilhões e escondeu 500 bilhões dentro do tablet do neto dele? O Lulinha é dono da Friboi? Cara, isso não. Isso é estupidez. Agora você fala, eu não gosto da política do Lula, eu sou liberal, eu acho que não tem que ter redistribuição de renda. Tudo bem, isso é normal, isso é opinião. Isso faz sentido, né? É por isso que eu acho que, tecnicamente falando, obviamente... Eu preciso admitir que o Amoedo não representa, sob hipótese alguma, os interesses dos mais pobres, mas ele é um cara completamente técnico nesse ponto, porque ele não vai chegar e trazer coisas incompatíveis com os dados. Por isso que é praticamente impossível a gente ter um Amoedo eleito no Brasil, como é praticamente impossível a gente ter um Cabo Daciolo, porque o Cabo Daciolo fala muita verdade e o povo brasileiro não está muito acostumado e preparado para ouvir muita verdade. Mas é mais ou menos isso aí, né? Deixa eu liberar aqui. E a gente precisa falar sobre isso aqui, pessoal. Eu considero esse momento político que a gente está vivendo hoje um dos melhores momentos da história da política brasileira em relação à educação do povo. Veja bem, o Bolsonaro ele representa exatamente tudo aquilo que ele lutou contra. Imaginem vocês... que o Bolsonaro foi eleito, olha que interessante, o Bolsonaro foi eleito para combater tudo o que ele está fazendo. O Bolsonaro foi eleito criticando aquilo que seria o seu projeto de governo, isso mesmo. O Bolsonaro foi eleito criticando controle da polícia, foi eleito criticando os crimes do colarinho branco na política, criticando os conchavos. O Bolsonaro foi eleito exatamente para combater o Bolsonaro. É muito interessante isso. O Bolsonaro foi eleito exatamente para combater o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não combate o Bolsonaro. O Bolsonaro utiliza toda a estrutura de poder do Estado para proteger sua família. Ele precisa modificar gente da Polícia Federal, gente da Receita, gente do COAF. Ele precisa modificar as estruturas de poder. Onde tiver uma pessoa disposta a perseguir o crime, essa pessoa precisa ser substituída. Onde no Brasil tiver um brasileiro querendo investigar o crime, essa pessoa vai ser despedida pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele está realmente amarrado no crime dentro do Brasil. Então a gente está vivendo um dos melhores momentos da política brasileira. A gente está vivendo um momento no qual o brasileiro recebe como presidente o cara que prometeu lutar contra si mesmo. Tudo que o Bolsonaro faz hoje é aquilo que ele criticou durante seus 28 anos de política. Tudo que o Bolsonaro está fazendo na presidência é aquilo que ele prometeu aos seus eleitores que ele iria combater. Então é muito interessante ver como o brasileiro foi feito de idiota
Eu tenho tranquilidade que vocês não fazem parte desse brasileiro que foi feito de idiota, porque nós tentamos avisar, nós não votamos no Bolsonaro, nós lutamos contra isso, e nós só podemos agradecer ao Bolsonaro por estar metendo a lambada nos seus eleitores. Eu só posso agradecer ao Bolsonaro por ter se tornado o maior instrumento de educação dos seus eleitores. Hoje, o eleitor do Bolsonaro é um cara que passa vergonha por ter votado no Bolsonaro. Ele é um cara que hoje precisa explicar como que ele teve orgulho de falar que Bolsonaro combateria isso se o Bolsonaro está fazendo isso. Imagine você o seguinte, olha, a única coisa que falta para o Bolsonaro fazer no Brasil, para a coisa ficar completa, é lançar o kit gay. De tudo, a única coisa que o Bolsonaro não fez ainda foi o kit gay, porque o resto, todas as coisas que o Bolsonaro prometeu combater, ele está fazendo. E olha que delícia, olha que delícia. Imaginem, eu tenho, obviamente, meus conhecidos que foram eleitores do Bolsonaro, e obviamente, eu de vez em quando eu vou aos perfis dessas pessoas e eu observo que essas pessoas não falam mais sobre política. Algumas pessoas próximas, inclusive, que são evangélicas, hoje elas postam, inclusive, mensagens antipolíticas, né? Antipolíticas no sentido de antipolíticos. Todos são iguais, políticos não prestam, vamos nos concentrar na salvação. É muito interessante, porque antes das eleições, eles estavam fazendo campanhas do tipo, precisamos combater a corrupção. O Bolsonaro está institucionalizando a corrupção e está despedindo aqueles que gostariam de combater a corrupção. Precisamos lutar contra isso, precisamos evitar que o Brasil se torne uma Venezuela. Bolsonaro está transformando o Brasil em uma Venezuela. Então podemos dizer que não tem nada mais educador para o eleitor do Bolsonaro. O Bolsonaro é o maior instrumento de educação do seu eleitorado. Muito obrigado, Vini Almeida. Olavo é um desescolarizado que fugiu da escola na 4ª série e abandonou a mãe em um quarto de hospital, deixando-a morrer. Vini Almeida. Pode ser que isso tenha transformado o Olavo no monstro que ele virou, né? E eu falo que o Olavo virou um monstro porque o Olavo trabalhou de uma forma... Assim, o Olavo de Carvalho, ele deve ter um ódio muito grande do Brasil. Eu imagino que o Olavo de Carvalho, ele deve ter desenvolvido um ódio. Olha, isso faz sentido, tá, Vini Almeida? Veja bem, o Bolsonaro, olha o que o ódio é capaz de fazer com as pessoas. O Bolsonaro, por causa da possível homossexualidade do Carluxo, do Carlos Bolsonaro, ele se tornou um cara homofóbico, extremamente homofóbico. Ele criou essa homofobia para amedrontar o filho, tornou-se aí, provavelmente ele ficou sabendo que o Carlos Bolsonaro estava tendo um relacionamento com outro homem e pegou raiva de todos os homossexuais. E hoje ele quer realmente incentivar as pessoas que tornem-se violentas e matem todos os homossexuais. Isso é uma coisa extremamente estranha. O Bolsonaro, porque a família dele toma multas de trânsito, ele quer acabar com os radares. O Bolsonaro, ele quer acabar com a Ordem dos Advogados, com a OAB do Brasil. Ele quer acabar com a OAB porque o filho dele não passou no exame de ordem. E agora você fala, o Olavo, ele fugiu da escola, abandonou a mãe, deixou no quarto do hospital. Eu imagino que o Olavo fez todo esse trabalho de destruição do Brasil como nação, porque ele não foi reconhecido no Brasil. Provavelmente ele tinha um sonho de ter se tornado no Brasil um grande comunicador, ou talvez um apresentador de um jornal nacional, seja lá o que for, que fosse o sonho do Olavo de Carvalho. Esse sonho não se concretizou. E a resposta que o Olavo de Carvalho deu para o Brasil foi, eu vou sabotar esse país, eu vou acabar com esse país. Realmente, o que ele fez foi isso. Eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance, porque até bem pouco tempo atrás eu falava com vocês sobre o YouTube como sendo contra meu trabalho, né? Agora as pessoas estão mandando mensagens aqui que as notificações não estão chegando, então peço para vocês que compartilhem. Parece que o YouTube suspendeu as notificações. Eu não sei o que acontece, chega uma época do mês que o YouTube suspende as notificações. Eu não faço nem ideia do que é. Mas... E o Samuel Oliveira fala, os homofóbicos têm medo de ser gay e gostar, né? O homofóbico, normalmente,
Eu acho que o Bolsonaro teve um problema sexual traumatizante durante sua vida, por isso que tudo dele está ligado ao sexo. E eu, falando com você sobre essa questão aqui, né, o Bolsonaro, ele está controlando a atividade da Polícia Federal, que até então era um órgão autônomo. Ele está controlando também a Receita Federal, lembrando, ele passa a COAF para a presidência do Banco Central, o que significa que a COAF agora ela fica subordinada a um dos seus subordinados, e o Bolsonaro também agora está escolhendo o novo PGR, né? E, obviamente ele não escolheria a Raquel como PGR, porque Bolsonaro é um cara que não gosta muito de dar cargo para as mulheres, né? A escolha do PGR não pode servir a propósitos pessoais, rebatem procuradores. O PGR exerce, por óbvio, uma função de Estado e não de governo, não podendo ser indicado, por exemplo, em razão de alinhamento com os objetivos e ideais defendidos por aqueles que compõem quaisquer dos poderes da República, diz nota da ANPR. Olha, uma coisa que nós precisamos nesse momento criticar é a política de escolha do PGR, já que o Ministério Público Federal é um órgão responsável pela perseguição do crime, principalmente o PGR, crime dos políticos em esfera federal. Lógico que o PGR não poderia ser escolhido por político, né, gente? Uma coisa completamente falha. A nossa Constituição, nesse ponto, ela foi escrita para que o presidente possa escolher o PGR e para que, com isso, o presidente possa colocar um PGR alinhado com ele. Mas, da mesma forma, o Ministério Público Federal ele se tornou um órgão completamente alinhado com os Estados Unidos, com os interesses de perseguição contra os políticos progressistas, o que significa que não faria muita diferença. Mas, ao meu ver, o PGR, que é, digamos que o cargo máximo do Ministério Público Federal, deveria ser escolhido pelo Ministério Público Federal e jamais escolhido de forma política, porque as escolhas políticas elas permitem esse tipo de aberração. O PGR ser escolhido para não deixar que o Flávio Bolsonaro seja processado. É uma negociação do presidente da República com o próximo PGR. Olha, eu te coloco lá, mas você não toca no Flávio Bolsonaro. Segundo o escolhido do Bolsonaro, não tem nada disso. Preferido do clã Bolsonaro para PGR disse ter artrose para não devolver dinheiro ganho. Não, isso aqui é uma outra coisa dele, né? Deixa eu trazer para vocês isso aqui primeiro. Então, deixa eu ler essa aqui que já tá no ponto aqui. Escolhido por Flávio Bolsonaro para assumir PGR, ou seja, o cara que poderia processar o Flávio Bolsonaro está sendo escolhido pelo Flávio Bolsonaro. O subprocurador Antônio Carlos Simões Soares alegou que agir de boa fé ao receber indevidamente 74 mil de licença-prêmio e apresentou um laudo que diagnosticava uma atropatia que causa uma limitação para escrever. É assim, aos poucos, essas pessoas vão sendo expostas como sendo pessoas realmente compatíveis com a política brasileira, né? Pessoas que estão fazendo maracutaias há muito tempo, mas, enfim. Bom, a gente tem um debate muito interessante, né? Esse debate a respeito da lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade é assim, pessoal. Se um procurador ou um juiz ou uma autoridade do Estado usar a sua função de forma ilegal, ou seja, ultrapassar os limites da sua função, ela pode ser punida. Quem é contra isso? Pergunta básica. Quem é contra uma lei que evita que o Sérgio Moro possa fazer aquilo que ele fez? Quem é contra uma lei que evita que um procurador possa fazer o que o Dallagnol fez? Eu pergunto mais uma vez. Quem é contra uma lei que pode punir um delegado se um delegado fizer uma coisa errada? Obviamente são pessoas que têm dinheiro para comprar essas autoridades. É claro que os banqueiros são contra essa lei.
Sabe por quê? Porque os banqueiros, eles podem pagar um Dallagnol para fazer o que o Dallagnol fez. Os banqueiros podem contratar palestras do Sérgio Moro para o Sérgio Moro coordenar o Ministério Público para prender o ex-presidente Lula. Os banqueiros podem fazer isso. Já as pessoas normais, não. Então, uma lei que pode punir abuso de autoridade, ela é super interessante para quem pode ser abusado, mas ela não é interessante para quem abusa. Uma pessoa, para ser contra uma lei de abuso de autoridade, ela só pode querer abusar da própria autoridade ou comprar o abuso de quem tem autoridade. Então, toda vez que você perceber uma pessoa defendendo qualquer coisa contra uma lei de abuso de autoridade, ou essa pessoa é uma autoridade que quer abusar, ou essa pessoa é um poderoso que pode comprar um Dallagnol ou comprar um Sérgio Moro para abusar de um ex-presidente Lula, ou essa pessoa é um idiota. Nós temos, sim, muitos idiotas fazendo campanha contra a lei de abuso de autoridade, porque eles nem têm noção do que significa a lei de abuso de autoridade. É interessante, né, no momento que um camarada desse é pego por um delegado de polícia que quer aproveitar e estapear a cara dele, ele pergunta, mas espera aí, né? A lei de abuso de autoridade, ela só é interessante para quem quer abusar. A lei de abuso de autoridade, ela só não é interessante para quem quer abusar. Esse é um ponto muito simples. E o Edivaldo Pinheiro fala, a Polícia Federal cancelou a entrevista Lula na quarta. Eu ainda não vi esse ponto aqui no Brasil 247, porque provavelmente isso deve estar ainda em negociação. Se isso aconteceu, onde que saiu isso? Edivaldo, eu não consegui entender por que eu não consegui ver ainda essa questão aqui. Eu não tô conseguindo entender por que vocês estão falando que a entrevista foi cancelada. Não duvido que ela tenha sido cancelada. Não duvido que eles criem obstáculos, lógico, né, que eles vão criar obstáculos, sim, principalmente... esse aqui foi interessante, ó. Tem pessoas que acham que é fake news, eu acho que não, eu acho que é ignorância mesmo. Bolsonaro larga na frente como o presidente mais mentiroso após vídeo falso sobre baleias na Noruega. Em 226 dias como presidente, Bolsonaro deu 244 declarações falsas ou distorcidas. Segundo Aos Fatos, mesmo alertado de que informação sobre mortes de baleias é falsa, o post não foi apagado do perfil presidencial. Então, porque o Bolsonaro colocou o vídeo da Dinamarca, né? Mas será que o Bolsonaro sabe que existe diferença entre Dinamarca e Noruega? Em torno de 40% do fundo amazônico vai para as ONGs, refúgio de muitos ambientalistas. Veja a matança das baleias patrocinadas pela Noruega. É bom, gente. Assim, o triste... A Cristina Goldwyn em São Paulo falou no 247. Saiu no Boa Noite 247. Eu tô esperando vir para a página, né? Eu não duvido que, obviamente, a Polícia Federal ela crie obstáculos. Tô esperando ver se vem para a capa aqui. Mas, infelizmente, é isso mesmo, pessoal. O Lula preso, como preso político, nós precisamos concordar que o ex-presidente Lula, ele não tem as garantias constitucionais. O ex-presidente Lula está numa situação bem complicada, né? O Paulo Pimenta falou na live dele que a PF estava cancelando a entrevista do Lula ao 247. É muito estranho, né? Bom, obviamente o 247 deve estar tentando algum recurso na justiça, por isso que ainda não colocou de forma oficial na página, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Enquanto nós, brasileiros, estivermos simplesmente esperando que as coisas aconteçam, isso aí que vai acontecer. E eu vi uma coisa aqui, o Márcio Roberto Scarabel. Esquerdopatas fazendo esquerdices. Vocês cansam de passar tanta vergonha e de mentir tanto assim. Olha, Márcio, vamos fazer o seguinte. Márcio Roberto Scarabel. A partir desse momento, Márcio Roberto Scarabel, eu estou aqui 100% disponível para que você traga todas as mentiras que eu falei.
E eu estou disposto a pedir desculpas publicamente por qualquer mentira que eu tenha falado. Então, a sua frase diz: esquerdopatas fazendo esquerdice. Vocês cansam de passar tanta vergonha e de mentir tanto assim. Agora eu te pergunto, Márcio Roberto Scarabel, será que eu menti? Ou será que você mente ao dizer que eu estou mentindo? Então, para ter certeza que realmente não é você que está mentindo, eu vou liberar o chat e vou esperar que você traga uma mentira que eu falei. Uma. Fala, a mentira que você disse foi essa, porque a verdade é isso. Vamos ver, estamos esperando. Você tem agora mais de 1000 pessoas esperando, Márcio, que você traga uma mentira que eu falei. E eu agradeceria muito se você fizesse isso. Então, mais idiota que o Bolsonaro é, obviamente, aquele que vem aqui perder o seu tempo para defender o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro faz tudo o que faz para ficar rico. E você que defende o Bolsonaro faz tudo o que faz e tem ficado cada vez mais pobre. Então, Márcio Imbeciléu, foi dada a largada aí, e traga para mim, por favor, a mentira que eu falei. Eu gostaria muito de ler aqui a mentira que eu falei e pedir desculpas por ter falado essa mentira. Então, vamos esperar o Márcio trazer a mentira, ou será que o Márcio percebeu que é melhor vazar, né? Tem uma do Márcio Roberto Scarabel. Um corpo saudável. Ele fala com seu colega. O Bolsonaro não vai acabar com a Lava Jato. A Lava Jato vai continuar. Quem quer o final da Lava Jato são os esquerdofrênicos. Márcio Roberto Scarabel. O que os esquerdofrênicos mais gostariam é que a Operação Lava Jato fosse uma operação de luta contra a corrupção. Você acha mesmo que seria melhor acabar com a Lava Jato do que acabar com a corrupção? Mas a Lava Jato, Márcio Roberto Scarabel, ela surgiu como um instrumento do PSDB para perseguir o PT. Não pense você, Márcio, que a Lava Jato foi criada para beneficiar o Bolsonaro ou foi criada para lutar contra a corrupção. Não, ela foi criada para eleger o PSDB, só que deu ruim e elegeu o Bolsonaro. Agora, a pergunta que eu te faço nesse momento, Márcio Roberto Scarabel, é: por que todas as vezes que elementos do PSDB apareciam na Lava Jato, no lugar da Lava Jato nos presentear com a luta contra a corrupção, a Lava Jato escondia os casos para não milindrar aliados importantes? Então, Márcio Roberto Scarabel, o problema da Lava Jato é que a Lava Jato só prendeu usando provas falsas, usando dissimulações e delações premiadas montadas, as pessoas que lutam por um Brasil soberano. E eu falo até diferente, Márcio Roberto Scarabel. A Lava Jato perseguiu aqueles que são contra privatizações. O procurador da Lava Jato se encontrou com os banqueiros que agora, durante o governo Bolsonaro, compraram a BR Distribuidora. O Lula era contra a venda da BR Distribuidora. Márcio Roberto Scarabel, você consegue nesse momento entender que a Operação Lava Jato nunca foi uma operação de luta contra a corrupção, ela foi uma operação orquestrada por banqueiros que queriam prender os governantes que eram contra privatizações, porque esses banqueiros queriam comprar as empresas brasileiras, como por exemplo a Petrobras? Márcio, você pode mais do que simplesmente ser um alienado. Você sabe o que é o primeiro passo, Márcio Roberto Scarabel? Tira o bloqueio emocional. Duas coisas acontecem na sua cabeça nesse momento. A primeira delas é a insistência em querer acusar o PT. E a segunda delas é o desespero em tentar manter vivo um herói, que é o Sérgio Moro, o Bolsonaro, seja quem for. Tira a parte emocional e começa a fazer uma coisa. Começa a pensar com a própria cabeça. E a primeira pergunta que eu te falo é:
Não te incomoda o fato de que o procurador da Lava Jato se encontrava com os mesmos banqueiros que tentavam comprar a Petrobras há muito tempo e não conseguiam, porque a Petrobras antes não estava sendo privatizada? Não te incomoda o fato de que os banqueiros que se encontravam com o Dallagnol que perseguiu o ex-presidente Lula, o Dallagnol que falou que não acreditava nas provas contra o ex-presidente Lula, aquele mesmo Dallagnol se encontrava com os banqueiros que agora, durante o governo Bolsonaro, compraram a BR Petrobras. Você não consegue juntar os fatos? Você não consegue imaginar que quando o Moro virou pro Ministério Público e falou para não apresentar as provas contra o Fernando Henrique, o Moro estava protegendo o PSDB? Você não consegue perceber dessa forma? Olha, o Dallagnol, ele fez uma publicação nos grupos falando que a Globo tinha convidado ele, o Dallagnol, para dar uma entrevista sobre a questão dos processos em primeira instância. E aí o Dallagnol falou que seria muito interessante ir ao Fantástico dar entrevista para falar sobre o caso do Paulo Pimenta. Olha, o caso do Paulo Pimenta é um caso que o Ministério Público Federal está passando por dificuldades gigantes para produzir provas. Eles não estão conseguindo dar sequência no processo porque eles não conseguem provas contra o Paulo Pimenta. Mas o Dallagnol tinha muito medo que a Globo tentasse usar a entrevista para perguntar coisas sobre o Flávio Bolsonaro. Por que um procurador da República, Márcio Roberto Scarabel, quer ir à Globo para falar sobre um caso do Paulo Pimenta do PT, mas ele tem medo que perguntem na Globo um caso sobre o Flávio Bolsonaro, filho do presidente? Essa Operação Lava Jato, Márcio Roberto Scarabel, não é uma operação séria. Isso não é uma luta contra a corrupção, isso é uma operação política de tomada do poder. E aí eu pergunto para você a pergunta que, ao meu ver, é a derradeira nesse momento. Essa tomada do poder pela família Bolsonaro, pelos liberais, te deu alguma coisa? Porque é absolutamente normal o Dallagnol entrar nessa jogada. Ele estava prestes a receber um fundo de bilhões de reais para administrar. O cara conseguiu fazer negócio com banqueiros importantíssimos. Só de palestra ele ia fechar um ano em 400 mil reais. Então é muito lógico imaginar que uma pessoa que não tenha caráter e dignidade embarque em uma coisa dessa. Ela está enchendo o dinheiro, né, a conta dele de dinheiro. O Sérgio Moro nem se fala. O Sérgio Moro fez palestras ao redor de todo mundo durante o tempo que ele estava perseguindo o ex-presidente Lula. Absolutamente normal. O Sérgio Moro ganhou com palestras aquilo que durante toda a sua carreira de juiz ele não ganharia de salário. Agora a pergunta básica que eu te faço, e você? Eu te pergunto, e você? É para que você possa, nesse momento, refletir até que ponto vale a pena você continuar defendendo uma operação que foi controlada por banqueiros que nesse momento usaram a Operação Lava Jato para nesse momento comprar a BR Distribuidora e estão comprando todo o patrimônio nacional, daqui a pouco vai ser a Eletrobras. E no momento que apareciam nomes relacionados ao PSDB ou políticos do PSDB, o Sérgio Moro dava ordem para não processar. Será que você está certo em defender isso? Eu te pergunto nesse momento se você está certo em defender isso, porque eu acho que você conseguiu diminuir os ânimos emocionais. Esquece seu ódio do PT, do Lula, esquece o seu desespero de ver um herói materializado no Bolsonaro. Pensa com sua própria cabeça, usando os fatos que eu te falei. Se você conseguir pensar usando esses fatos, obviamente você vai chegar numa coisa muito lógica. Não faz sentido. A Lava Jato é a maior picaretagem de todos os tempos. O problema é que tem muita gente que quer ver a Lava Jato de uma forma fantástica. E olha, quando você quer ver, você vê coisas que praticamente são impossíveis. Isso chama-se alucinação. As pessoas querem ter uma alucinação a respeito de um fato, elas querem se iludir a respeito de um determinado fato e elas conseguem se iludir a respeito de um determinado fato. Uma coisa simples para mostrar para vocês como que quando o sentimento das pessoas está voltado naquela direção, elas conseguem realmente se iludir a respeito daquilo. Tem uma reportagem da Rede Globo de décadas atrás que conta a história da igreja do Henri Cristo. Obviamente, imagino que todos vocês conheçam o Henri Cristo. Eu vou colocar aqui agora Henri Cristo. O Henri Cristo hoje, ele já é reconhecido como um grande humorista, né? E como ele é reconhecido como um grande humorista,
Já não tem mais polêmica, ninguém mais consegue fazer polêmica. Mas o que é a lógica do Henrique Cristo? Para quem não conhece, o Henrique Cristo, ele é o cara que surgiu falando que é a reencarnação de Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo que voltou. E esse Cristo que falou, esse Henrique Cristo que falou que é o Cristo que voltou, ele chegou ao ponto de juntar fiéis. E a Rede Globo foi fazer uma matéria na igreja dele. As pessoas falavam com toda a convicção nessa matéria da Globo, que está disponível no YouTube, que sim, ele é o Cristo ressuscitado, que eles têm fé que ele é o Cristo ressuscitado. Eu lembro que tem uma das pessoas entrevistadas que a repórter pergunta, e o senhor o que é? Ele fala, eu sou engenheiro. Para mostrar que não são somente analfabetos, não. São pessoas que realmente acreditavam naquele momento que o Henrique Cristo, que hoje apareceu aí como esse personagem super engraçado, que já foi no Pânico, fica lá brigando com o Claudinho do Diabo, um negócio assim, Toninho do Diabo. Pessoas que acreditavam que ele era o Cristo ressuscitado. Por quê, gente? Primeiro, tem muitas pessoas que querem realmente que o Cristo volte. Então, essas várias pessoas que querem realmente que o Cristo volte à Terra, elas querem ver o Cristo ressuscitado. Então, elas conseguiram materializar nesse personagem que surgiu no Brasil, no Henrique Cristo, o Cristo ressuscitado. Então, eu te pergunto agora, Márcio Roberto Scarbell, você realmente acredita em lógica que a Lava Jato é uma coisa boa para o Brasil? Ou você gostaria de que o Brasil tivesse uma operação de luta contra a corrupção? E porque o Brasil não tem uma operação de luta contra a corrupção, você acredita naquilo que se propõe como sendo uma operação de luta contra a corrupção, que é a Lava Jato. Isso é importante. É importante porque aí, pessoal, que está o grande obstáculo da sociedade brasileira. Nós não temos uma luta contra a corrupção no Brasil. Isso não existe no Brasil. A gente tem que deixar claro que no Brasil não existe luta contra a corrupção. Eles lutam pela corrupção. Pela corrupção. E ó, quando eu falo com vocês que não existe luta contra a corrupção, que existe luta pela corrupção, eu falo que hoje, nesse momento, eu estou extremamente tranquilo com as demissões do Bolsonaro. O Bolsonaro está demitindo gente, já demitiu gente do COAF, está demitindo gente da Receita Federal, está demitindo gente da Polícia Federal. Sabe por que eu estou tranquilo? Porque essas pessoas poderiam ter mostrado para o Brasil quem é o Bolsonaro antes das eleições. E sabe por que essas pessoas não mostraram? Porque elas não queriam lutar contra a corrupção. Elas queriam chantagear o Bolsonaro depois de eleito. Então eu falo com vocês, não pensem vocês que o cara está sendo tirado da Polícia Federal porque o cara é, de repente, o bambambam da Polícia Federal que está lutando contra a corrupção. Não pensem nisso. É o contrário. O cara está sendo retirado da Polícia Federal porque ele não lutou contra o Bolsonaro quando ele podia, ele esperou o Bolsonaro ser eleito para depois de eleito, só depois de eleito, ele tentar usar o poder de polícia para chantagear o Bolsonaro, presidente da República. É mais ou menos assim, por que eu vou evitar que o Bolsonaro seja eleito? Eu tenho muita coisa aqui contra o Bolsonaro. Eu prefiro esperar que o Bolsonaro chegue à presidência, porque lá eu vou chantagear o Bolsonaro. Eu tenho coisas contra ele. E tá fantástico o fato do Bolsonaro estar simplesmente retirando essas pessoas. Elas poderiam ter feito alguma coisa antes. Elas deixaram para fazer agora porque, olha, o caso do Queiroz poderia ter vindo à tona durante as eleições e não depois. O caso do Queiroz veio depois do Bolsonaro eleito para chantagear o Bolsonaro para ele aprovar a reforma da Previdência. Então, não pensem vocês que essas pessoas que estão sendo substituídas agora seriam a solução do Brasil porque elas estariam lutando contra a corrupção do Bolsonaro. Não! Elas estavam ao todo tempo cientes da corrupção do Bolsonaro. Só que eles deixaram para depois do Bolsonaro eleito. Para quê? Para chantagear o Bolsonaro. Então, deixa eu trazer aqui mais uma vez aqui. Márcio Roberto Scarbell, não sonhe que a Lava Jato é uma luta contra a corrupção, é uma luta pela corrupção. Eu te garanto que a Lava Jato concentra um nível de corrupção muito maior do que os políticos, porque a Lava Jato, além de estar lutando pelo dinheiro da corrupção, a Lava Jato também destruiu a soberania nacional. Ela foi um projeto de traição contra o Brasil.
Deixa eu agradecer, muito obrigado, Matheus Carvalho. A Lava Jato destruiu a economia do país propositalmente para conseguir derrubar o PT e trabalhar para a grande capital. Isso dará um filme premiado no futuro. Matheus Carvalho, muito obrigado, Matheus. E olha, eu falo com vocês que, obviamente, alguém tem que fazer realmente esse filme. Eu gostaria de ser a pessoa a fazer esse filme, mas obviamente eu não tenho um nível de organização. Eu trabalhei numa produtora de cinema e meu nível de organização não é muito grande, né? Eu lembro que a Simone Matos, que é uma grande produtora, ela olhou para mim: Léo, você é muito desorganizado, você nunca vai conseguir fazer um filme. E realmente é uma coisa que hoje eu consigo entender o que ela falou, né? Eu não tenho a menor capacidade de ser produtor. Mas quem sabe, né, eu consiga pensar aí num filme e talvez ser o diretor, né? Porque realmente cabeça de produtor eu não tenho, não. Matheus Carvalho, obrigado, Matheus. Eu queria agradecer a todos vocês e lembrar que vocês podem ajudar o meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E deixa eu pedir para vocês, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. E deixa... o Rogério Anitta Blianta aqui, boa noite, Rogério. Obrigado por estar participando aqui com a gente. Leonardo Estopa, Léo, o que esse Márcio não sabe é que a própria Lava Jato é a institucionalização, a validação da corrupção. A Lava Jato é, na verdade, uma forma de permitir a corrupção de forma institucionalizada. É um controle da corrupção. Se a corrupção for dos nossos amigos, pode. Se não for, né, deixa eu voltar aqui que eu pedi... A Lava Jato corrompe onde, Estopinha? Pô, corpo saudável. Eu já te falei, cara. Para de usar bomba e usa coisa pro cérebro. Pensa o seguinte, um corpo saudável. A Lava Jato corrompe onde, Estopinha? Você imagina o seguinte, um corpo saudável. Imagina que tem um julgamento na justiça da sua cidade. Tem um julgamento na justiça da sua cidade. Você comprou bomba para ficar forte e a bomba te deu impotência. Aí você está processando a fábrica do Durateston porque te deu impotência. Você está lá protestando a fábrica da Durateston. Vício do produto. Não. Beleza. Você vai lá, tem todos os laudos e tal, acabou, o treco não sobe de jeito nenhum e você vai tentar processar a fábrica. Aí você descobre que o juiz que vai julgar o caso da Durateston, né, você, um corpo saudável, contra Durateston, esse juiz dá palestras para Durateston. Pô, cara, cai na real, houve corrupção onde? Se o juiz é contratado para palestras pelas empresas que têm interesse na prisão de uma determinada pessoa, obviamente esse juiz está sendo comprado. Cara, põe o cérebro para funcionar. Pensa o seguinte, é muito simples, cara. Pensa o seguinte, eu preciso influenciar um determinado policial daqui da minha cidade de Ponte Nova. Eu quero influenciar a polícia de Ponte Nova a ficar do meu lado numa determinada situação. E eu sou um grande empresário. Eu não gosto de um cara aqui de Ponte Nova, por exemplo, Seu Mané. Eu não gosto do Seu Mané. E eu sou um grande empresário de Ponte Nova. Aí eu vou começar a contratar o chefe da polícia para palestra. Todo mundo da cidade sabe que eu não gosto de Seu Mané. Todo mundo sabe disso. E eu tô contratando a polícia para palestra. Eu falo, não tem nada disso. Eu sou dono da Universidade de Ponte Nova, eu tô contratando a polícia para palestra. Toda palestra que o policial vem dar é o dobro do salário mensal dele. O policial chega dentro da minha universidade, eu pago o dobro daquilo que ele ganha de salário numa palestra. Ah, não, mas é palestra, ele tem muita coisa. O Sérgio Moro tem muita coisa para falar com o povo. Muita coisa. O Dallagnol tem muita coisa para palestrar para o povo. O Dallagnol não sabe falar em público. Ele realmente tem muita coisa para passar para as pessoas, para ter um valor de palestra tão alto. Aí eu vou e gasto aqui com o chefe da polícia da minha cidade, com o delegado da polícia civil e com o chefe da polícia militar, eu gasto 200 mil com palestras. Né? E com o juiz da minha cidade eu gasto mais 200 mil com palestras. Aí de uma hora para outra esse mané vai preso. E na hora que chega no juiz ele é condenado. Não tem nada a ver com minhas palestras, corrupção, nada a ver com minhas palestras. Eu não gosto do mané. Eu dei 200 mil reais pro juiz da cidade, contratando ele para palestras, que ele sabe que não tem valor, que não tem o valor que eu paguei. Eu dei 100 mil reais pro delegado de polícia da minha cidade, contratando ele para palestras,
sendo que ele sabe que ele jamais seria contratado para palestras, e para o chefe da Polícia Militar eu dei mais 100 mil reais contratando ele para palestra. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Seu Manel foi preso, né? O seu Manel alega que colocaram droga no carro dele, que a polícia colocou droga no carro. Mas claro que não foi isso. Claro que não. Claro que isso não aconteceu. O juiz, ele chegou lá e julgou e nem escutou a versão do seu Manel. Porque é lógico que não faz sentido. O seu Manel é um cara que nunca mexeu com droga, mas ele foi preso traficando. Né? A polícia garante que ele estava traficando e realmente a polícia apresentou a droga dele, mas não tem nada a ver com os 400 mil reais que eu investi pagando palestra do policial, do outro policial e do juiz. Não tem nada com isso. Nada a ver. Isso aconteceu por coincidência, Corpo Saudável. Né? Eu paguei palestras, valor altíssimo, por coincidência. É tipo, a XP Investimentos contratava palestras do Dallagnol, que prendeu o ex-presidente Lula junto com o Moro, e depois comprou a BR Distribuidora. Pura coincidência. Não teve nenhuma corrupção na Lava Jato. Uma quantidade muito grande de pessoas que eram pegas nos esquemas da Lava Jato passavam uma grande quantia de dinheiro por um advogado, segundo Tacla Durão, Zucoloto, e esse advogado pegava o dinheiro e distribuía, segundo Tacla Durão, com os procuradores da Lava Jato e com o juiz. Coincidentemente, o Tacla Durão mostrou que ele pagou esse advogado. E ele conseguiu ir para casa, né? Ele estava preso, conseguiu ir para casa depois que pagou esse advogado. Mas não é corrupção isso, um corpo saudável. Isso não é corrupção. Corrupção, sabe o que é corrupção? Comprar um pedalinho para um sítio. Isso é corrupção. Visitar um apartamento com intenção de compra é corrupção. Agora, vender sentença judicial não é corrupção. Vender o trabalho do Ministério Público Federal não é corrupção. Prender um candidato à presidência da República para liberar o pleito eleitoral para qualquer outro que não seja representante do povo, isso não é corrupção. Claro que não, né? Isso, eu volto a te dizer, um corpo saudável, você só vai conseguir entender se você pensar que você está processando a fábrica do Durateston por causa da sua impotência, e depois você descobre que a fábrica do Durateston deu causa que o juiz deu causa para a fábrica da Durateston, mas esse juiz que deu causa para a fábrica da Durateston dá palestra para a fábrica da Durateston. Só assim que você vai conseguir entender o que eu estou falando. Porque se eu tentar te apresentar os fatos da Lava Jato, você vai ter uma dificuldade muito grande de mortadela, não, Marcos Buck tá falando mortadela que recebe 40, já se esqueceu? Se você estiver falando, a piada não é 40 não, a piada era 30, onde que é 40? Eu disse, me fala onde que é pra eu ir. Aqui o RVC Colossi, Durateston não tem mais, Léo, agora é Deposteron, o corpo saudável não tem mais, não deve mais usar Durateston, mas eu não sei o nome das bombas não, mas eu lembro, toda vez que eu lembro de bomba, eu lembro da música, sei lá o que, Durateston Testex, a fórmula mágica pra você ficar mais sexy. Aí toda vez que eu tenho que lembrar das bombas, eu lembro dessa música. Né? Já deve ter saído tudo, né? Já deve ter saído tudo de linha já, um bocado já deve ter sido proibido, né? Marcos Buck, Lulinha, mas Lulinha não tá preso não, Marcos Buck. Quem tá preso é o Lulão. O Lulinha, dono da Friboi, dono da Oi, dono do Jatinho, dono da Ferrari de Ouro, que comprou a Ilha de Noronha na mão do Fernando Huck, ele não está preso. A Polícia Federal ficou tentando o tempo todo provar que ele é dono da Friboi, dono da Oi, dono da Ferrari de Ouro, comprou o Fernando de Noronha na mão do Luciano Huck e tem o Jatinho, o iate, e não conseguiram provar nada disso. Aí o Lulinha tá solto. Mas conseguiram prender o Lulão. Para prender o Lulão, eles criaram a história do apartamento do Guarujá. E podem, inclusive, condenar o Lulão em segunda instância por causa do pedalinho. Quer dizer, do sítio de Atibaia. Né? Então, Marcos Buck, Lulinha não está preso. Quem está preso é o Lulão. Tá? Só para que você fique sabendo. Deixa eu ver se eu acho... Léo, você acha que existe chance de Lula ser liberto nesse ou no próximo mês? Acho que chance tem sim, RDB Palpites. O grande problema
O grande problema do Brasil é a inércia do povo, né? Mas esse povo tem aumentado aí o nível de fome a uma velocidade muito grande, né? Então, assim, existe chance sim. E o Mônica Braga fala uma coisa que é exatamente isso que eu concordo. A Mônica Braga fala: quem está preso é o povo brasileiro. Então, um corpo saudável. O exemplo do BNDES hoje. 700 milhões de prejuízos comprovados só com jatinhos financiados a juros de 3%. É corrupção, Estopinha? Não um corpo saudável. A corrupção, ela é um tipo penal que é compatível com o seguinte texto: dar, como é que é mesmo? Fazer ou deixar de fazer, ou sei lá o que, não, serviço, mas enfim, eu vou traduzir, é um serviço que um funcionário público faz ou deixa de fazer, uma atuação do funcionário público para fazer ou deixar de fazer alguma coisa por promessa de alguma recompensa ou recebendo alguma recompensa. Isso não é corrupção não, corpo saudável. Veja bem, um banco de fomento, ele trabalha exatamente nessa direção. Isso é uma estratégia de governo. O que é errado é se o BNDES... Vamos lembrar o seguinte: imagine que o BNDES ele financiou o jatinho do Luciano Huck, o BNDES financiou também o jatinho do Dória. São dois inimigos do PT. Se o BNDES tivesse criado um esquema só para financiar para amigos do PT, aí seria errado. Agora veja bem, o BNDES financiando. Primeira coisa, quando você fala prejuízo de 700 milhões, o primeiro ponto que você tem que falar comigo é por quê? Ah, não, porque o juro de mercado deveria ser tanto. Não, não é isso. Banco de fomento, ele trabalha julgando os juros para baixo, porque ao julgar os juros para baixo, ele incentiva a compra daquilo que talvez não seria comprado. É mais ou menos assim. Vamos imaginar um corpo saudável, que nesse momento, vamos imaginar que hoje o governo gostaria de incentivar a geração de empregos, né? Pensa comigo. Deixa eu ver, o que eu faria nesse momento para pedir uma pessoa que usa pouco cérebro para usar o cérebro. Se sinta na academia nesse momento, um corpo saudável. Sinta-se na academia nesse momento. Pensa que você está naquele momento que você não pode fazer exercício. Você está balançando o shake. Aí pensa que você está na academia nesse momento balançando o shake. Aí vamos pensar o seguinte: situação em que o governo gostaria que as pessoas investissem no mercado. Você tem duas opções para as pessoas gastarem o dinheiro. Vamos pensar o seguinte: um corpo saudável. Você ganhou o processo contra a Durateston Testex. E você agora está com 100 mil reais na mão. Então você pensa, o que eu vou comprar? Bomba. Não. Pensa o seguinte, você não vai comprar bomba. O que você vai comprar? Prótese peniana. Não é isso. Você vai investir. Aí você tem duas possibilidades de investir. Você ganhou o processo, está com 100 mil reais na mão. De um lado, provavelmente o banco vai estar te oferecendo um pagamento de juros nesse dinheiro. O banco vai falar, olha, se você coloca seus 100 mil reais aqui, eu vou te pagar 6% de juros ao ano. De um lado. Do outro lado, existe uma expectativa de que se você coloque os seus 100 mil reais numa empresa, a empresa que eu mais gosto de dar exemplo, a padaria, se você colocar 100 mil reais na padaria, tem uma finalidade social. Você vai gerar emprego, vai produzir alguma coisa para vender para as pessoas e vai estar usando aquele dinheiro para desenvolver uma atividade. Então vamos pensar o seguinte, um corpo saudável. Se o governo quiser incentivar que as pessoas invistam, comprem e façam o mercado girar, qual que é a tendência natural do governo? Abaixar os juros. Abaixar os juros, porque quando abaixa os juros, a tendência natural é que as pessoas movimentem o mercado. Então você imagina o seguinte, vamos pensar o seguinte. Aí eu falo com vocês a seguinte coisa. Vamos imaginar que o meu sonho é ter um carro novo. Vamos pensar que o meu sonho é ter um carro novo.
Aí eu penso assim, olha, eu gostaria de ter um carro novo. Se eu registrar uma empresa e falar com o BNDES que o carro novo é para ser usado na empresa, o BNDES vai financiar esse carro para mim com a taxa de juros mais baixa. A primeira coisa que eu te pergunto, um corpo saudável, é o seguinte: eu montei uma empresa adequadamente e fiz um empréstimo para usar o carro para a empresa. Comprei o carro em nome da empresa. Só que eu uso esse carro para passear. Você acha que o presidente da República tem condições de confirmar todos os eventos de compra desvirtuosa através do BNDES? Não tem. Não tem, não dá. Se um cara coloca que ele vai comprar um carro como produtor rural para usar na atividade rural dele e compra para passear, não dá para o presidente da República confirmar isso. É muita gente. Um presidente não pode pegar um carro e sair passando na casa de um por um para olhar se as pessoas estão comprando as coisas para atividades comerciais. Agora imagina o seguinte, imagine que você, como presidente, você cria uma linha de crédito para que as pessoas tenham um juro mais baixo e para que, através desses juros mais baixos, as pessoas gerem empregos. De onde que você tira esses 700 milhões de prejuízo comprovado em Corpo Saudável? Vamos imaginar que o caráter do povo brasileiro fosse de altíssimo nível e que a gente não tivesse pessoas comprando comprando patrimônio com dinheiro do BNDES, fazendo jogada de registrar a empresa, comprar em nome da empresa e no final das contas é uma coisa particular. As pessoas estivessem realmente investindo isso em atividades comerciais. Cara, geração de emprego, geração de renda, tudo isso é muito maior do que a diferença dos juros, cara. Então você tem que ter um pouquinho mais de raciocínio, sabe? Olha, você não precisa gostar do Lula, cara. Você não precisa gostar do Lula, você não precisa gostar do PT. Mas você não pode ser estúpido com as regras econômicas. Isso é básico. Isso é básico. Isso aconteceu na Europa durante a crise. Quer incentivar a atividade econômica, diminua os juros. Por quê? A pessoa vai pensar, se eu deixar meu dinheiro no banco, esse dinheiro não vai render nada, então eu vou montar alguma coisa. Da mesma forma, quer incentivar a atividade econômica, empresta dinheiro para o povo, que o povo vai montar alguma coisa. Vamos imaginar que eu tivesse vontade de montar uma empresa. Vamos pensar, olha, eu gostaria de montar aqui na região de Ponte Nova uma fábrica de ração para vender para os frigoríficos. E o BNDES está emprestando dinheiro a 3%. A primeira coisa que eu vou olhar, qual que é a possibilidade de lucratividade do meu negócio aqui na região? Vou fazer uma análise de mercado e vou ver, olha, eu tenho condição de pegar 100 mil reais emprestado no BNDES e esse dinheiro que no BNDES eu vou pegar 3%, eu vou aplicar numa empresa, a empresa vai me render 10%. Ah, beleza, então 7% desse dinheiro eu vou ter de lucro. Vale a pena. É assim que funciona. Agora, vamos pensar que é diferente. Vamos pensar que para não ter os 700 milhões de prejuízo, o BNDES coloca o juro a 8%. Opa! O BNDES agora tá rico. Viva! Sabe quem vai pegar um dinheiro a juro de 8%, um corpo saudável? Quem não vai pagar. Isso é princípio básico de um curso de finanças. À medida que você sobe a taxa de juros, você começa a pegar aventureiro. Quem pega dinheiro emprestado em cheque especial é louco que não vai pagar. E fica lá girando no cheque especial desesperadamente e não paga. Quase 10% ou mais, né? Tem banco que é mais de 10% ao mês. Então, coisa básica, um corpo saudável. Taxa de juros baixa, você pode escolher somente o cliente graúdo, que é aquele cliente que tem consciência. Não, peraí, a taxa está baixa. É possível montar um negócio com menor risco. Taxa alta, você vai conseguir um monte de aventureiro. Né? Tem um colega aqui que ele conseguiu comprar, né? Obviamente ele perdeu o carro, né? Um colega de muito tempo, ele conseguiu, através de uma amizade que ele fez um vídeo para o gerente do Bradesco. O gerente do Bradesco falou, olha, eu consigo para o seu financiamento, mas por causa da sua pontuação de crédito, o juro está muito alto. Ele conseguiu aceitar comprar um carro 100% financiado que sairia 3 vezes o valor. É o aventureiro. Ele, obviamente, perdeu o carro para o banco. Mas por quê? Porque o cara foi lá e comprou um negócio com uma taxa de juros impagável. Então, cara, finanças, cara, finanças. É por isso que eu falo, qual que é o grande problema?
O grande problema, o Bolsonaro está conseguindo lavar ego em cima das pessoas por causa de pessoas que não têm a mente saudável. O Bolsonaro está lavando a ego por causa disso. Pessoas que não têm a menor noção de finanças, pessoas que não têm a menor noção de como funcionam as operações bancárias, como funcionam empréstimos, elas acabam caindo nessas armadilhas. Então, peraí, um corpo saudável, qual que é a sua proposta para o BNDES? Imagine que o João Dória monta uma empresa de aviação comercial e utiliza o registro dessa empresa de aviação comercial para fazer um pedido de empréstimo no BNDES. O que você acha que deveria acontecer? Tem a empresa formalmente oficializada, tem um pedido e esse pedido está totalmente dentro dos padrões do banco. Você acha que o gerente do BNDES deveria olhar e falar, não, eu sei que você vai usar esse jatinho para passear. Não, mas peraí, tá tudo certo, o que o cara pode fazer, meu? A pilantragem veio do cara que fez a proposta, não é do BNDES, você não pode acusar o BNDES. Tá tudo certinho ali, não tem nada errado. Se o cara vai usar para finalidade pessoal depois e não vai utilizar para uma finalidade econômica, cara, o erro não foi do BNDES, o erro está no caráter do brasileiro. Ah, então tem que acabar com o BNDES. Será? Será que a melhor coisa para fazer nesse momento de alto desemprego é acabar com os únicos respiros que a atividade econômica brasileira ainda tem? Pensar, cara, tem que pensar. Tem que pensar. Roberto Anísio Barbosa Torres. Um corpo saudável contradiz o dito popular corpo sã em mente sã. É exatamente. O corpo saudável fica desafiando exatamente isso, porque o cérebro faz parte do corpo. E tem alguma coisa muito errada no cérebro desse cara. Tem uma coisa muito errada quando a gente pensa que o cara chega e coloca no perfil um corpo saudável. E a partir daí esse camarada chega e faz um comentário tão bobo desse, né? Mas enfim, Temesi Rocha Antunes, Léo, me responde. A sobrevivência do país está ameaçada. O retrocesso e a destruição já se instaurou. A insistente obtusidade de muitos não garante mais a salvação. Por que tanta morosidade? Artemis, ficou muito poético tudo que você respondeu e eu fiquei muito perdido, né? Então, a sobrevivência do país está ameaçada, o retrocesso. O que eu penso quando você fala por que tanta morosidade é porque essa percepção que você tem, as pessoas não têm. O que o corpo saudável pensa nesse momento é que está tudo melhorando. O que os evangélicos pensam nesse momento, alguns pensam que não vai ter empregos porque Jesus decidiu, outros pensam que realmente está tudo melhorando, que o Messias está no poder e que agora vai vir um reino de luz. Então a morosidade vem da morosidade de percepção do povo, né? E deixa eu ver aqui do lado de cá. Lily's Freedom. Estopa, caso o argentino eleja um novo governo que não o Macri, será que a China ainda vai comprar a soja brasileira ou vai preferir a soja argentina? Vi na Globo News debate sobre isso. Olha, obviamente, se a Argentina sai do alinhamento com os Estados Unidos, a China não vai abrir mão de monopolizar a produção da soja brasileira. Monopolizar não, é o seguinte, pessoal, imagina o seguinte, você é dono de uma empresa, obviamente, antes de pensar em política, você vai pensar na sua empresa. Então, você é dono, por exemplo, de uma fábrica de pão, que é a empresa que eu gosto de dar mais exemplo aqui, até porque desde muito tempo, sempre isso é o exemplo, né? O Adam Smith, ele dava sempre exemplos do trigo. Você é dono de uma fábrica de pão. Você detesta o cara que te vende farinha de trigo. Você tem nojo da cara dele. Tudo que você gostaria de fazer é comprar na mão de outro. Mas você vai rir até aqui para ele e vai receber a farinha de trigo dele enquanto você não tiver um outro fornecedor. Porque lá nas esferas de decisão, eles usam, obviamente, a razão e não só a emoção. Então, a China, ela vai tentar garantir os fornecedores brasileiros enquanto ela não tiver um outro fornecedor. Mas o que eu vejo nesse momento é o seguinte, se eu sou dono
de uma fábrica de pão, e eu tenho grana, a China tem muita grana. Vamos pensar que eu sou dono de uma fábrica de pão, e eu tenho grana. E eu percebo que o produtor de farinha está catimbando, e de uma hora para outra ele pode simplesmente parar de me vender, e eu tenho dinheiro, vamos lembrar, a China tem muito dinheiro, eu compraria uma fazenda e contrataria pessoas para começar a produzir trigo, para eu ficar livre daquele ali. Vocês entenderam? O que eu imagino que a China e os demais países que foram... digamos que o que a China e os países árabes estão fazendo nesse momento é exatamente isso. Eles estão trabalhando, digamos que, novos fornecedores. Então, será que a Argentina, indo para a esquerda, ela vai ser o fornecedor oficial da China? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que assim que a Argentina vá para a esquerda, só que a América do Sul ela não é confiável para a China, porque a América do Sul, os Estados Unidos podem dar um golpe a qualquer momento. Eu acho que a China vai desenvolver pontos alternativos de fornecimento de alimento. Mas, obviamente, a China vai fechar com a Argentina, sim. É o ponto de vista que eu tenho. E agora eu estou vendo aqui que o Alcimar, bem-vindo. Léo, aproveite os 16 minutos que explicou sobre a honestidade do Lula no dia 8 de agosto. Você foi perfeito com a explicação. Muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma captura disso para poder procurar, já que você achou que foi muito legal. E vou guardar isso aqui, que eu vou tentar enviar. Desculpa, pessoal. Vou tentar enviar isso aqui para uma pessoa que me ajuda nos cortes. E nesse momento eu vou colocar aquele vídeo e volto daqui a 1 minuto. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Pessoal, queria agradecer então a todos vocês pelas participações. Queria pedir para vocês, por favor, se inscrevam aí no canal Leonardo Estopa. Quem estiver assistindo não for inscrito, se inscreva aí, por favor, no canal. E você aí que falou que eu falo mentiras, eu gostaria que você continuasse participando das lives e de repente conseguisse indicar aí alguma das mentiras que eu falei. E queria pedir para vocês que podem ajudar o meu trabalho, que por favor façam qualquer valor de contribuição em uma das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Tem conta do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tem conta do Sicoob também, tem conta até do Itaú, que eu acabei colocando até por questão de sobrevivência, que eu pensei que se a pessoa tem conta no Itaú, obviamente, se ela quiser ajudar, ela tem condição de ajudar até com R$1. Então, Bradesco também tem. Então, muito obrigado, pessoal. E eu vou colocar para vocês agora a reprise. Peço para vocês, por favor, compartilhem aí a reprise do programa de hoje. Valeu e até mais. Agora só aquele tempinho para puxar aqui a gravação.